Boa noite, gente. Estamos de volta. A Carol disse que a Valentina já deu uma descansada, já dormiu. E aí a gente vai esperar ela entrar aqui para a gente continuar a nossa conversa maravilhosa que estávamos tendo. Mas home office de mamãe é assim mesmo. Então vamos lá. Vamos esperar a Carol entrar para a gente continuar a nossa conversa. Vamos ver se os nossos colegas voltam também. A gente tava com um número muito legal de telespectadores. E aí, vamos lá. Carol já entrou. Vamos conversar de novo. Conectando. Vamos receber a maravilhosa. Olá, Conectado. E conectado. aí? Meu Deus, eu nunca vou esquecer dessa live. Já digo logo que essa marcou na história da minha vida. Mas deu certo. Valentina dormiu. A Cristina dormiu, vou até tentar falar um pouquinho mais baixo para não acontecer dela acordar novamente, Mas é vibes home office. É isso mesmo. A gente tem né? essas intercorrências. Carol, para quem está entrando agora, a gente já estava conversando, né? O pessoal demora um pouquinho para entrar, porque demora para aparecer, né? O ao vivo para algumas pessoas. E aí a gente parou na questão da medida protetiva. Eu acho que é válido a gente falar um pouquinho de novo sobre a medida protetiva. Essas perguntas, Carol, só para te explicar um pouquinho, que eu estou fazendo a você, são perguntas que eu recebo muito. Então, que chegam muito nas minhas redes sociais, são perguntas que eu percebi que nas enquetes de pessoas, nos vídeos do YouTube, por exemplo, de quando se trata de violência doméstica contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha, eu percebo que são perguntas que estão sempre sendo colocadas. Então, eu escolhi essas perguntas, tá aqui na minha cadernetinha. E essas perguntas são perguntas que eu vejo que elas aparecem de maneira mais recorrente. Então, quem estiver assistindo, que tiver alguma outra pergunta que não tenha sido contemplada nessas demais, também pergunta para a gente que a gente responde. Ou melhor, a minha convidada de honra. Então, eu acho que a gente deveria dar só uma recapituladazinha na questão da medida protetiva, como é que elas conseguem a medida protetiva. Certo. O principal ponto é buscar uma porta de entrada, certo? A principal porta de entrada para o requerimento da medida protetiva, em regra, são as delegacias. Delegacias que podem ser especializadas ou não. Em Maceió e Arapiraca, nós temos delegacias especializadas. Infelizmente, são as únicas em todo o estado de Alagoas. Em qualquer município que não tenha delegacia especializada ou que não tenha delegacia, e pode ser de repente uma delegacia cuja competência é de mais de um município, pode buscar essa delegacia, certo? Aí alguém pode dizer, ah, a delegacia é muito difícil, é muito complicada, o delegado não atende bem, ou a delegada. Infelizmente isso acontece, a gente tem de reconhecer, e é importante registrar que quando não acontecer um bom atendimento, ou celeridade no procedimento, isso pode também ser passível de uma denúncia numa corregedoria de polícia, também. Inclusive, é muito importante que nós, que fazemos controle social, vamos dizer assim, Conselho Municipal, Conselho Estadual, a própria OAB, sejamos demandadas nesse sentido. Porque, infelizmente, isso é uma recorrência. Muita gente fala que buscou uma delegacia e teve dificuldade. Então, não desistam quando essa primeira porta de entrada, de repente, não facilitar a sua vida, certo? Mas aí vamos dizer que deu certo, fez a denúncia. As delegacias, pela Lei Maria da Penha, devem remeter, ouvir, fazer a escuta da vítima e fazer o encaminhamento posteriormente ao juizado, que pode ser especializado ou não, ou o próprio fórum da cidade. E lá, e somente lá, não somente porque houve uma mudança recente, mas em regra, no juizado haverá o deferimento da medida protetiva em até 48 horas. Aí alguém vai dizer, ah, mas tem gente que
que denunciou e demorou muito. Sim, isso acontece. Mas, pela Lei Maria da Penha, isso tudo deve acontecer em 48 horas. Em Maceió, podemos dizer que existe sim uma fluidez maior em relação à concessão das medidas protetivas a partir do momento em que elas chegam no juizado. Às vezes demora na delegacia, mas é muito importante que as pessoas saibam que não obrigatoriamente precisa aguardar o encaminhamento da delegacia para o juizado. A pessoa já pode ir diretamente com o boletim de ocorrência, preferencialmente com o boletim de ocorrência nas mãos, ir para o juizado e buscar, por exemplo, o atendimento da Defensoria Pública. Aqui em Maceió é a doutora Daniela Times, que faz um trabalho fantástico, ou buscar um advogado ou advogada particular para requerer a concessão dessa medida protetiva. E nesse mesmo pedido da medida protetiva, podem ser feitos outros pedidos, e aqui em Maceió nós temos também a felicidade de ter a Patrulha Maria da Penha. Então essas pessoas também podem requerer, juntamente da medida protetiva, o acompanhamento, a fiscalização do cumprimento dessa medida protetiva, para que essa pessoa tenha uma polícia militar especializada nesse atendimento. Então, tudo isso reforça a importância de termos atendimentos especializados e uma rede realmente articulada para que haja uma fluidez no pós-denúncia. E eu quero aproveitar que eu estou vendo a minha mãe e o meu pai aqui me acompanhando. Beijo, minha mãe, meu pai, minhas referências, meus amores da vida, estão aqui nos assistindo. Muito bom, né? Deixa eu te falar, então. Vamos passar para outros questionamentos. Já vi que tem um pouquinho mais de adesão, então eu vou falar dizer para as pessoas que tiverem perguntas que podem enviar, porque se não tiver contemplado nas perguntas que eu estou fazendo para a Carol, a gente já faz as demais perguntas que vocês tenham, tá? A próxima pergunta é uma pergunta bem complexa e acho que é uma pergunta até bem difícil da gente falar, mas acho que cabe a gente conversar um pouquinho sobre isso. Se existe um perfil dos agressores. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela é extremamente democrática, extremamente. Acontece em todas as camadas sociais, em todas as cores, enfim, em todas as condições. Talvez, se a gente puder falar de perfil, podemos dizer que o perfil, a característica predominante entre essas pessoas que produzem esse tipo de violência sexista é o machismo, é o sentimento de posse, de superioridade. Eu me lembro muito de um caso que me marcou, de uma mulher que foi assassinada no dia 9 de março, um dia depois do Dia das Mulheres. E eu me lembro que gerou muita repercussão, porque quando houve o assassinato, ela estava com a filha. E tinha várias gravações de WhatsApp dele falando que era aquilo, era isso, e aquela clássica frase, né, de que se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. E você veja como é importante a gente pensar no caráter preventivo da lei. Porque, para ele, pouco importava ele ser preso. Ele disse bem assim, olha, vocês podem até me prender, vocês podem até me matar, mas ela, vocês não vão ter de volta. Ou seja, aquele sentimento de posse era tão entranhado nele, aquele machismo era tão perverso, que o objetivo dele simplesmente era acabar com a vida daquela mulher que decidiu não permanecer naquele relacionamento que certamente era abusivo. Então, por isso, mais uma vez, registramos a importância de uma legislação que não pensa apenas na punição, porque às vezes pensar apenas na punição, às vezes não, em regra, não resolve o problema. Precisamos falar da Lei Maria da Penha, precisamos falar sobre machismo, patriarcado, sobre todas essas questões culturais que rodeiam a violência doméstica e que certamente eu posso dizer que a violência, o feminicídio, ela é só a pontinha do iceberg. A violência, ela começa lá atrás, nas piadinhas machistas, na desqualificação da mulher por ser mulher, de dizer que uma mulher pode ou não pode fazer determinada coisa porque ela é mulher. Então, enfim, precisamos pensar para além da punição. E eu quero aproveitar para falar com a minha professora, que também está aqui, Elaine, a madrinha da minha bebê, está aqui conosco, referência do nosso estado, maravilhosa. Referência, sim. Carol, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, mas eu vou fazer daqui a pouco para poder a gente não sair desse tema em relação ao agressor. Existe, aproveitando tudo isso que você falou, existe uma cartilha em alguns estados, que é a cartilha Namoro Legal.
Não sei se você conhece, eu acredito que sim. E é basicamente isso. A cartilha do namoro legal consegue dar dicas de um futuro relacionamento abusivo, se trata já com uma linguagem bem jovial. Ela é uma cartilha mais endereçada para os adolescentes e jovens, onde ela não fala sobre agressor, violência, são termos bem dispersos ali dentro daquele contexto, que faz com que a mulher, a menina, né, consiga compreender as formas que se começa uma agressão. E, em relação ao agressor, ainda também falando nesse tema, eu acho que é importante a gente citar que normalmente, muitas vezes, não entrando mais no recorte de classe, mas falando de maneira mais do casal, quando a gente trata desse relacionamento abusivo, muitas vezes essa mulher fica desacreditada pelo perfil do agressor não ser um perfil violento na sociedade, né? Um trabalhador, um homem que goza de boa reputação. E aí o que acontece muitas vezes é sofrer essa violência em silêncio por conta de que ele, às vezes, é uma pessoa bem-sucedida, um trabalhador, alguém que consegue circular diante da sociedade de maneira ok, perfeita. E isso dificulta bastante aquela mulher de fazer a denúncia. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de falar para as minhas ouvintes é que o agressor, ele é, como você falou, é muito democrático, ele é heterogêneo, mas ele não tem um perfil de agressor, de violento perante a sociedade. Muitas vezes a violência contra a mulher é uma violência clandestina, ela acontece ali dentro da casa, longe dos olhos de testemunha, e por isso que muitas vezes essa mulher é desacreditada, porque fora daquele ambiente doméstico, o agressor ele passa a ser uma pessoa extremamente sociável e dificulta muito que essa mulher tenha coragem, né, de romper esse silêncio e procurar a denúncia por esse perfil do protetor, do agressor. Eu vou fazer a pergunta que tem aqui para não subir tanto, depois eu esquecer de voltar. O Flavinho Cordeiro perguntou: a denúncia anônima de terceiros também pode ser feita? Aí você explica um pouquinho a respeito. Eu digo mais do que pode, eu digo que deve ser feita, né? Inclusive, já existe um projeto de lei em tramitação que fala sobre a responsabilidade dos condomínios, quando existe ali a possibilidade da existência de uma situação de violência doméstica, uma situação de, enfim, de qualquer modalidade de violência, ela é fundamental. E para onde eu devo denunciar? Eu posso, por exemplo, se a denúncia está acontecendo naquele momento, eu posso ligar para 190, para que uma guarnição compareça até aquele local e, inclusive, possa fazer uma intervenção e constatar, inclusive, um flagrante. Então, digo que é necessário. Pelo amor de Deus, ninguém reproduz aquela frase horrorosa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete sim. E quando a gente fala mete, a gente não está dizendo para a pessoa se meter no meio de uma briga, se arriscar, dar uma de giraia, não. A gente está falando de denunciar, de simplesmente não achar que não deve fazer nada porque pode fazer pouco. Eu estou falando de ligar para o 190, estou falando de ligar para o 180, que também é um mecanismo de denúncia. Eu estou falando de, se possível, quando encontrar essa mulher, deixar bem claro para ela que ela não está sozinha. E mais que tudo, não julgar. Só essa mulher sabe as razões pelas quais ela permanece naquela situação de violência. E uma coisa que a gente não pode fazer, e que certamente vai ser um desserviço para aquela situação de violência, é julgar, é dizer, por exemplo, que tem mulher que gosta de apanhar. Pelo amor de Deus, isso não acontece. O que é importante é fazer alguma coisa, ainda que essa coisa seja pouca, mas que não haja ali a negação, a achar que aquilo ali é um problema que não lhe pertence, que não lhe cabe. Você já entrou um pouquinho na sua fala a respeito dessa questão das mulheres permanecerem num relacionamento abusivo, né? E aí também tem vários mitos que permeiam aí essa afirmação de que a mulher está no relacionamento porque quer, ou apanha porque gosta, ou, né? Todas essas afirmações que a gente já está habituada
a ouvir quando se trata de uma mulher que não ainda se desvinculou, não rompeu aí com esse relacionamento abusivo. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito desses mitos, né? Desses motivos que a gente sabe que existem, né? Quais os motivos reais, no caso, não os mitos. A gente vai falar, sabe, quais os motivos que fazem essa mulher permanecer? Financeiros, emocionais, os filhos. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Certo. Eu acho que primeiro é importante a gente reconhecer que a gente lida com uma questão cultural muito forte na vida das mulheres. A gente cresce acreditando que o final feliz só vai vir quando a gente tiver um príncipe do lado. Então, ter um homem do lado é quase uma forma de medir a mulheridade e a competência de uma mulher, a ponto de, e nós, todas as mulheres que estiverem aqui nos ouvindo, vão saber que muitas vezes uma mulher ela é super bem sucedida, mas que as pessoas olham, ah, coitadinha, não tem ninguém ao lado, como se isso fosse determinante para que essa mulher de fato seja reconhecida como bem sucedida. Então, temos esse elemento cultural que deve ser considerado, a questão do príncipe encantado, da necessidade de ter um homem, né? Por conta desses elementos culturais. Porém, existem outros fatores que precisam ser considerados. O primeiro deles, a própria dependência psicológica, dependência emocional, né? Eu posso dizer, e eu já atuei num centro de referência, que, apesar de ser advogada e fazer o acolhimento, muitas vezes, dessas mulheres em situação de violência, acredito que o atendimento mais importante, naquele momento que aquela mulher bate na porta daquele local, ou até mesmo de qualquer outra porta de entrada, é o atendimento psicológico. E aí eu ressalto a importância de uma psicologia preparada, uma psicologia que atue com perspectiva de gênero, uma psicologia feminista, como a gente tem dito ultimamente, para poder realmente reconhecer esses elementos ao redor da situação de violência. Eu posso dizer que a gente presenciava muitas vezes essas mulheres que chegavam lá quase que como flores despedaçadas que desabrochavam no pós-denúncia e no atendimento, ainda que elas não fizessem a denúncia criminal. Esse atendimento ele era fundamental. Temos também a dependência financeira, por isso que a gente fala tanto da importância da autonomia financeira, estímulo ao desenvolvimento da escolaridade, enfim. E o próprio descrédito do Estado. Muitas dessas mulheres também não acreditam que vai dar em nada, uma sensação de que elas estão sozinhas de alguma forma. E ele vai Então, ficar por isso que é tão impune, né? importante. Isso, exatamente, uma sensação de impunidade. Por isso que a gente precisa fortalecer a rede, precisa cobrar do Estado a ampliação dessa rede de atendimento e acolhimento e o preparo das e dos profissionais que fazem principalmente esses primeiros atendimentos e também na celeridade do pós-denúncia. Perfeito. Ah, eu esqueci de falar também do medo. Medo. Acho que o medo Sim. ele é determinante também. A maior parte desses agressores dizem, se você buscar, se você denunciar essa situação, eu mato você. Achar que de alguma forma está protegendo os filhos também. Eu acho que esses são os principais fatores que levam essas mulheres muitas vezes a permanecer na situação de violência. Fora que existe o próprio ciclo da violência que a gente reproduz e estuda tanto, que mostra também outras razões que levam a essas mulheres a permanecerem no ciclo da violência. Um agressor, em regra, ele não é um agressor todos os dias e toda hora. Sim. Geralmente isso é um ciclo e muitas vezes ele fica intercalando episódios de violência e migalhas de amor que dizem que chega para ele e diz que isso não vai acontecer mais, que de alguma forma foi ela que provocou, tenta vamos viajar, vamos resolver A isso, você é a famosa mulher lua da de minha. mel. Exatamente. Então não é fácil, não é fácil. Isso. Então, vamos ver aqui a próxima pergunta. Qual o lugar que mais acontece a violência? Então, a violência contra as mulheres, de modo geral, é bastante caracterizada pela domesticidade. Para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo tenham ideia, estima-se que a cada 10 mulheres que são assassinadas, 7 morrem em circunstâncias domésticas, circunstâncias de afeto, por companheiros, ex-companheiros. Então, quando a gente pensa qual o lugar que você mais gosta de estar, eu e você, onde é que nós estamos? Em casa. Nas nossas casas, né? Quando a gente olha para as estatísticas,
o local onde as mulheres mais são assassinadas não é na rua, é dentro de casa. Então, isso é muito sério, isso é muito perverso. Isso mostra o quanto hoje nós vivemos em uma sociedade onde não estamos seguras em lugar nenhum, seja na rua, seja dentro de casa. Mas esperávamos que dentro de casa fosse um reduto, né, de segurança, mas infelizmente não é isso que as estatísticas têm revelado. E aí, Carol, é quando a gente conversa sobre essa questão dessa medida profilática de termos que ficar em casa, né? Do isolamento social. Então, você imagina como é complicado para essas mulheres que precisam estar em casa, né? Que tiveram que passar, muitos tiveram, eu falo, porque a maioria do nosso comércio já abriu, então muita gente já voltou à sua normalidade. Mas você imagina no começo desse isolamento social como deve ter sido difícil para essas mulheres que já conviviam com o seu agressor, né? Vítima e autor da agressão, né? E agressor no mesmo ambiente o tempo inteiro. Que aí tem incrementos de dificuldades financeiras e falta de paciência. E aí as crianças elas acabam virando espectadores de cenas de violência cada vez maiores. E aí é um ciclo, né? Que aí a criança assiste a violência dentro de casa e aí aquilo cresce com aquilo como se fosse uma coisa normal. E é por isso que a gente precisa Exatamente. mesmo desconstruir esse patriarcalismo que a gente vive, porque como você falou, a história de que a gente precisa de um homem, das princesas da Disney precisam sempre ter um príncipe, apesar de que a gente já consegue visualizar aí uns filmes mais que tiram a mulher desse contexto e coloca ela num contexto mais de autonomia, mas ainda assim, ainda é natural que se coloque dessa maneira. Por isso que normalmente os homens procuram mulheres mais novas, porque eles conseguem controlar mais facilmente quando aquela mulher que tem um pouco a maturidade um pouco mais igualada que ele, eu falo ainda na adolescência, né? Ela consegue já compreender algumas coisas. É bem complicado, né? É bem complicado a gente tratar sobre essa agressão que ocorre no ambiente doméstico, que deveria ser um ambiente de segurança, de aconchego, de afeto, né? De tudo que fosse bom, porque a casa da gente é mais ou menos isso, né? Deveria ser. E para as muitas Exatamente. é um ambiente de medo, de angústia, né? Enfim. Exatamente. Olha, eu me lembro bem assim, porque sempre tem pessoas que não enxergam a importância desse trabalho que a gente faz, né, de atender as mulheres em situação de violência. E aí eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim para meio que desqualificar esse trabalho, dizendo assim: você deveria trabalhar, Carol, ao invés de perder tanto tempo tratando essas mulheres que às vezes nem querem ajuda, você devia trabalhar com criança. Eu falei: olha só, eu trabalho com criança. Eu acho que você deve saber que, em regra, é sobre essas mães que recaem essas responsabilidades, né? Inclusive sobre os cuidados daquele lar e inclusive sobre essas crianças. E quantas vezes a gente que trabalha nessa frente recebe mulheres acompanhadas dessas crianças? A própria casa-abrigo, inclusive, ela tende a ser preparada para receber essas mulheres com essas crianças até 12 anos. Eu me lembro aqui no centro de referência que uma das primeiras demandas que surgiu foi a necessidade de fazer uma brinquedoteca. Então, a gente trabalha diretamente com um problema social extremamente complexo, que afeta diretamente o seio familiar e diretamente as crianças, os filhos e filhas da violência. Existem até alguns projetos, né, que nominam essas iniciativas, né, Filhos de Maria, e eu acho que é muito importante que a sociedade reconheça a importância desse trabalho e entender que quando a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente está falando de uma violência que afeta diretamente, posso dizer, não apenas as crianças, e não apenas as mulheres, mas toda a sociedade, porque aquele filho, aquela filha da violência, certamente no futuro vai ser ou um novo agressor ou uma nova vítima. E quando eu falo agressor, eu não estou falando apenas de contextos de violência doméstica. Existem pesquisas aqui na própria universidade que mostram que grande parte dos garotos que entraram no mundo do crime foram vítimas diretas da violência doméstica. Então, quando a gente fala de combater a violência doméstica, quando a gente fala de promover, de buscar a igualdade, a gente está falando basicamente de plantar uma cultura de paz dentro de casa, porque é lá que começa todos os outros problemas, todas as outras questões.
Perfeito, Carol, muito bem colocado. As pessoas tendem a. Agora você imagina, Carol, que coisa engraçada, que você foi desqualificado do seu trabalho, que é brilhante, por sinal, porque você defende a causa da violência contra a mulher, porque você abriga essas mulheres, quando eu falo abriga, abrigo de coração, né? Você dá todo um acolhimento. Mas você não imagina o que é que essas mulheres não sofrem. Como que elas não são desqualificadas e desacreditadas, né? Eu já fui testemunha de coisas assim absurdas, absurdas, assim, que não dá nem pra gente conseguir reproduzir de tão absurdo. E pessoas que, teoricamente, são pessoas esclarecidas, pessoas que têm um, um intelecto bastante elevado e que não conseguem compreender a dimensão e a gravidade que é a violência contra a mulher. Mas aí, isso aí é motivo para uma outra live. Se a gente entrar nesse mérito da sociedade, como que ela trata, é muito complicado. Uma outra questão muito recorrente é se essa mulher vítima de violência ela pode ser atendida em qualquer delegacia. Sim, deve ser atendida em qualquer delegacia, ainda que haja, inclusive, a delegacia especializada, certo? Ela pode buscar a delegacia mais próxima. Ter uma delegacia especializada é bom, porque, em tese, a especialização faz com que o atendimento ele seja mais qualificado, mais preparado. Mas qualquer policial militar que esteja passando pode ser acionado, qualquer delegacia ela pode ser buscada para fazer o registro da ocorrência, o encaminhamento para que ela faça um, um, um laudo no IML também. Então, sim, pode buscar qualquer delegacia, mas não podemos esquecer e temos que ter como pauta na sociedade a ampliação das delegacias especializadas, e mais do que isso. E aí a gente tem essa briga, né, aqui em Maceió, que é para que a gente tenha uma delegacia 24 horas, considerando, inclusive, que a maior parte das situações de violência acontecem à noite e nos finais de semana, que é quando as especializadas não estão abertas. Então, essa é uma briga aí que é importante a gente convocar toda a sociedade, especialmente nesse agosto lilás, para cobrar. Precisamos de delegacia especializada 24 horas, que funcione no final de semana. A gente já tem uma patrulha que é 24 horas, que bom, mas não é suficiente. Precisamos de delegacias e precisamos cada vez mais de preparo dos nossos policiais, militares e civis para acolher e atender bem essas mulheres em situação de violência, essas pessoas em situação de violência. Carol, você sabe que eu acho que esse é um ponto muito crucial em relação à violência contra a mulher, é essa qualificação desses profissionais. Porque toda vez que a gente vai conversar sobre uma mulher que está nesse processo de justiça, né, para garantir aí essa denúncia e tal, elas muitas vezes desistem por falta de motivação da parte dos funcionários públicos que estão recebendo, né? Então, assim, elas são vítimas de oitivas muito cansativas. Você percebe que fica naquela para ver se pega na mentira, né? 8 horas, 12 horas de depoimento ali, desacreditadas. E, assim, eu percebo que muitas delas deixam o processo para lá porque não se tem uma equipe qualificada para receber essas mulheres, para compreender o que é a violência contra a mulher, né? E aí um ponto que a gente poderia já passar, diante disso que eu estou conversando, é sobre os tipos de violência, que no artigo 5º da lei, ele já especifica os tipos de violência e acho muito pertinente que a gente trate, descasque um pouquinho cada um, para poder as pessoas que estão nos assistindo e as que vão nos assistir quando a live ficar gravada, possa se identificar, às vezes, em alguma violência que nem sabe que é uma violência. Então, vamos conversar sobre os tipos de violência. Certo, então. A Lei Maria da Penha, ela foi revolucionária justamente porque pela primeira vez ela tipificou formas de violência que até hoje a gente encontra dificuldade das pessoas reconhecerem que é uma situação de violência. Tanto que o percentual de denúncias de violência psicológica, por exemplo, é extremamente reduzido. Mas a Lei Maria da Penha está lá, expresso a violência psicológica como uma das modalidades de violência tipificadas na Lei Maria da Penha.
E a violência psicológica ela é extremamente perversa, porque a gente está falando de uma autoestima minada, de uma mulher, como eu disse anteriormente, despedaçada, que precisa urgentemente ter um atendimento também especializado, reconhecendo ali os impactos dela e na sua saúde mental. Então, está lá a violência psicológica. Exemplo, vamos lá citar um exemplo. Eu me lembro de uma situação de uma professora que, e aí a gente está falando também de violência psicológica, de violência moral, que esse ex-companheiro tentava manipular, né, a própria relação dela com os filhos, também mesmo depois do rompimento do relacionamento, e isso trazia um sofrimento emocional muito grande para ela. E teve um tempo que ele chegou aí na porta da escola que ela trabalhava com outra mulher e começava a querer mostrar de alguma forma que estava com outra mulher melhor do que ela. E isso deixava ela com autoestima e com emocional extremamente abalado. E sim, essa situação ela pode também ser denunciada. Falei da violência moral, falei da violência psicológica, violência patrimonial. Violência patrimonial, ela acontece tanto na vigência do relacionamento, quando essa mulher, por exemplo, não tem qualquer tipo de acesso a dinheiro, muitas vezes um dinheiro dela mesma, que ela não pode nem comprar, sei lá, um alimento sem passar por uma autorização desse marido. Há outras situações, como por exemplo, e eu como sou advogada de família, acabo lidando com situações como essa, quando todo o patrimônio que esse marido adquire registra no nome de um terceiro para que esse patrimônio não seja partilhado quando de um eventual divórcio, para que ela não tenha qualquer tipo de acesso a esse patrimônio. Então, isso também pode caracterizar uma violência patrimonial e já existem muitos estudos nesse sentido. Violência sexual. Violência sexual acontece, por exemplo, em qualquer situação em que a mulher não deseje ter uma relação sexual e mesmo assim ela é obrigada. E essa obrigação, essa imposição pode se dar de várias formas, inclusive por meio de violência física, e a violência física é mais um dos tipos de violência tipificadas na Lei Maria da Penha, que eu deixei por último justamente porque é aquela que muitas vezes as pessoas pensam unicamente como uma situação de violência. A gente falou aqui de várias formas de violência que não necessariamente são físicas. E sobre a violência sexual, é muito importante também dizer que não é só o estupro. Também pode ser qualquer tipo de situação onde a mulher não tem autonomia sobre o corpo. Eu já atendi uma mulher que estava na nona gestação e esse seu companheiro não deixava ela usar nenhum tipo de método anticoncepcional e ainda a obrigava a ter relações sexuais. Então ela vivia grávida, vivia gestante e, além de tudo, mesmo gestante com barrigão enorme, ainda por cima sofria outras formas de violência. Eu me lembro que ela tinha levado um soco na costela, isso com um barrigão enorme, com cheia de criança ao redor. Então, essa é uma situação extremamente perversa e no final se comunica com a falta de autonomia e de liberdade dessa mulher sobre o próprio corpo, sobre a própria vida e com o sentimento de posse. No final é isso. Mulheres sendo tratadas como coisa, como propriedade. E é isso que a gente precisa abolir, porque é justamente isso que o machismo faz, objetifica mulheres. Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho, mas voltou. Voltou? Mas deu para ouvir tudo que eu falei? Deu para ouvir. Então, é isso que eu ouvi você falar dos 5 tipos de violência, e a lei ainda termina dizendo assim, entre outras, ou seja, não dá nem para imaginar que outro tipo de violência, mas ela já deixou aí para abranger, para que não exista nenhum tipo de formas de violência contra a mulher e que não sejam punidas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a violência psicológica, sabe, Carol? Porque ela é uma violência que acontece muito comumente e a gente não fala sobre ela, né? Que é bem complicado, porque as pessoas não têm consciência que é uma violência. Por exemplo, quem você adicionou na rede social, porque você está cumprimentando fulano de tal, ou a roupa que você usa, ou você não vai encontrar mais ninguém. Então, isso tudo é uma forma de violência que faz com que aquela mulher que está naquela relação, ela se sinta inferiorizada, ela se sinta incapaz de alguma coisa, porque aquele homem sempre coloca ela dentro
desses questionamentos, dentro dessas premissas, mesmo que não haja. Eles têm um poder sobre essa mulher muito forte e ela acaba realmente acreditando que é merecedora daquela violência. Então, assim, eu já ouvi pessoas falar nesses congressos da vida, nesses encontros da vida, de muitas mulheres dizem assim, eu não sofro violência. Eu nunca sofri violência. Mas o meu marido, ele olha meu telefone todos os dias. Mas o meu marido controla tudo que eu faço. Ele, né? E você percebe que não é um controle por cuidado, porque eles passam essa intenção. Não, eu controlo você porque eu quero cuidar de você. E aí vem toda aquela situação de que a mulher precisa ser cuidada, né? Que a gente é ensinada na infância que tem que ter alguém cuidando da gente, que a gente é incapaz de cuidar da gente sozinha. E não é verdade. Então, o relacionamento tem que ser bom para ambos os lados. E a violação psicológica é de longe, a violência mais cometida na atualidade, na contemporaneidade, que não é uma violência denunciada. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a violência. Como ela não deixa marcas visíveis, como ela não é uma coisa aparente, é o que acontece, fica subnotificada, fica embaixo dos panos, passa despercebido, porque não é algo que o outro consegue ver. A Luana está colocando aqui que acontece de forma velada, passada por cuidado. É isso mesmo. Exatamente. Tem até um Instagram que eu recomendo que o título é Ele Não Me Bate, Mas, que são vários relatos de várias mulheres que não foram vítimas de violência física, mas foram vítimas da violência psicológica, violência moral, e relatam lá várias situações, inclusive, quando aconteciam, muitas vezes elas sequer se reconheciam como vítimas de uma violência, inclusive tipificada na Lei Maria da Penha. Então, realmente, falar de violência psicológica ela é fundamental, porque a gente está falando realmente do adoecimento mental de muitas mulheres que são vítimas de violência e sequer se reconhecem como tal. Então, visibilizar, você dar nome para aquela situação é muito determinante. Eu não sou psicóloga, mas já conversei com muitas psicólogas, e você nominar aquele sentimento, aquela situação de violência é muito determinante, inclusive para a cura, para o processo de rompimento da violência. Perfeito. Eu vi também nessas andanças da vida que a gente fica aí tentando estudar, né, e conhecer cada vez mais. Teve em uma das vezes que eu estava lendo alguma coisa, eu vi que perguntaram se essa mulher vítima de violência, ela ama esse agressor. E tinha uma pergunta desse tipo. E aí a resposta era assim, que sim, ela pode amar o agressor, porque o amor é algo que a gente não consegue controlar, né? É um sentimento como a raiva, como a angústia, que surge no nosso coração. Mas a gente tem, por direito, a obrigatoriedade de perceber que aquele relacionamento não nos faz feliz, né? Por mais que você ame aquele sujeito, ele não é uma pessoa que lhe traga paz, tranquilidade, que é o que todos nós temos o direito de ter. Somos sujeitos de direitos, inclusive dentro das nossas relações. Então, foi uma antropóloga que falou que ela fala: nós podemos continuar amando várias pessoas e decidirmos não ficarmos com ela, porque aquelas pessoas não nos fazem bem. E isso se dá também quando a gente reconhece esse comércio de agressão. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui registrada é que, assim, muitas pessoas não conseguem compreender como aquela pessoa entrou num relacionamento onde aquele agressor agride fisicamente, porque normalmente quando as pessoas ficam mais assustadas, é quando há a agressão física. E aí, eu sempre falo assim, mas gente, aquele agressor, ele não conheceu aquela pessoa batendo. Ele não chegou lá, oi, tudo bom, e bateu. Exatamente. Ele conquistou, ele se apaixonou, ela se apaixonou, houve todos momentos de amor, de felicidade. E aí começaram os ataques psicológicos, os ataques morais, a questão me fugiu, quando você fica... Fugiu agora. Meu Deus, eu queria tanto falar isso.
E fugiu. Você ameaça, né? Você fica ameaçando. Olha, se não ficar comigo, vai acontecer isso. E pra Ninguém te depois. quer, ninguém te quer, você é muito burra, você é muito feia, você não é capaz de nada. Se você não ficar comigo, você não vai encontrar mais ninguém. E aí, Então, no futuro próximo, é que vem as agressões físicas. E aí, quando chega naquele estágio que a sociedade faz. Ah, mas se ela apanha, é porque ela quer. Ah, mas, sabe, ela fez alguma coisa. Eu já ouvi várias vezes, mas o que foi que ela fez para ele para ele bater nela? Quer dizer, ou seja, é uhum, sempre aquela conversa de colocar o agressor como vítima e a vítima como nem sei dizer o quê, né? é. E é por isso que a gente precisa tratar. Eu já tomei seu tempo demais até, já passou até, já Não, mas agora deixa eu dizer uma julgando a coisa. outra. Deixa eu dizer uma coisa em relação ao que você disse. Eu acho que talvez a maior revolução na vida de uma mulher, de qualquer mulher, e eu estou falando de todas, inclusive aquelas que não passaram necessariamente por uma situação de violência doméstica, mas nessa cultura que a gente vive, entender que nós também temos o direito de sermos felizes e de pensar na nossa existência e sermos, inclusive, as donas das nossas vidas, isso é revolucionário para qualquer mulher, especialmente. Porque nós, apesar, eu me lembro que você falou agora há pouco do alguém para cuidar da gente, mas nós mulheres é que somos criadas para sermos cuidadoras. E existe um desvirtuamento do discurso tão grande e uma romantização tão grande dessa posse que existe sobre os corpos femininos, que ainda querem nos convencer que nós, que acordamos cedo, que preparamos o café da manhã, depois preparamos o almoço, depois pensamos na escola das crianças, acompanhamos a tarefa no home office, depois saímos para trabalhar e ainda querem dizer que estão cuidando da gente, É, é a gente aí. que tem cuidado. Então, mulheres, vamos também aprender a cuidar da nossa vida e da nossa existência e nos colocar como protagonistas. Porque a criança cresce, ela pode aprender, crescer nessa existência e aprender também a valorizar a sua existência e a sua felicidade, e certamente vamos ser referências. Isso tem muito a ver com os relacionamentos abusivos, né, com essa divisão sexual do trabalho, com essa, enfim, com todo esse contexto que acaba culminando na permanência em relacionamentos abusivos. Dizer para a gente que está cuidando da gente, nos violentando, tem uma frase que eu gosto muito. Se o preço é a sua paz, está muito caro. Então, que tenhamos paz, que tenhamos felicidade e que reconheçamos a importância de lutar e de buscar a nossa liberdade, a nossa autonomia e, essencialmente, como você bem disse, a nossa felicidade. E complementando o que você falou, Carol, assim, quando a gente fala que nós somos criadas para manter uma família e que aí a mulher precisa ser uma mãe, casada, que isso faz com que a sociedade enxergue a gente de forma mais melhor, a gente começa a se prender num relacionamento por conta de filho, porque não quer ser uma mãe solteira, porque isso não pega bem e tal. Tem essas séries de problemas. E aí muitas mães, muitas amigas, colegas, pessoas que a gente conversa no decorrer falam, mas eu vou ficar, ele é o pai do meu filho. Ele é o pai do meu filho. Eu vou ficar num relacionamento porque é muito triste para mim me separar do pai do meu filho. Como se ele fosse deixar de ser pai do filho se você se separar. Ou seja, criança feliz é com pais felizes. Não vai ter uma criança feliz com uma mãe sendo abusada psicologicamente, que seja. Com uma mãe que não tenha sucesso pessoal. Porque o sucesso não é financeiro, é pessoal. Aí eu gosto de fazer isso e eu não posso. Você imagina que tristeza uma mulher que goste de fazer crochê e o marido não permite. Né? Então, são várias situações que a gente Que consegue. quer estudar, mas o marido diz, não deixa você estudar não, porque ela tem um bocado de homem e vai ficar dando em cima de você, né? Pois é, Que quer ir na casa da mãe, tem mulher que não tem direito nem de ir na casa da família, das amigas. Sair com amiga, nem pensar. Realmente, esse é um preço muito alto para manter um relacionamento que certamente está sendo muito mais um vetor de sofrimento do que de felicidade. Então, quando a gente faz esse acolhimento, esse atendimento, também é nossa perspectiva, para que ela se enxergue como uma pessoa que tem direito de encontrar o que lhe faz feliz, né? Qual é o contexto familiar que lhe permite ser ela mesma e buscar também a sua felicidade. E para os homens que estão também nos acompanhando, e antes de falar dos homens,
dos homens. Beijo, Adriana, tô vendo você aí. Homens, aprendam também realmente a cuidar. E quando eu falo cuidar, é de participar, de dividir as tarefas domésticas, de participar da criação dos filhos, de ter uma paternidade responsável e afetiva. Vão parar com esse negócio de mulher guerreira, porque ninguém gosta de viver em guerra, não. A gente acaba sendo mulheres guerreiras, mas não é porque a gente quer viver em guerra, não. A gente acaba sendo por falta de opção. Eu prefiro viver em paz, com tranquilidade, tendo uma vida muito mais plena e sem sofrimento pela sobrecarga doméstica, pela sobrecarga, enfim, em diversos outros âmbitos. Então, vamos ser felizes e vamos ser nós mesmas. Eu sempre gosto de falar isso e falar o quanto, inclusive, o feminismo é libertador, porque ele pega justamente isso. Mulheres que tenham liberdade sobre as suas vidas, sobre as suas escolhas e sobre os seus corpos. Para que os companheiros, ou companheiros, né, cada um pode escolher o seu destino, estejam conosco para serem felizes conosco e não para nos fazer felizes. Então, isso se comunica muito com as situações de violência que a gente se depara de mulheres que permanecem em contextos extremamente adoecidos porque precisam dar uma satisfação pessoal e cumprir um papel de gênero que a sociedade impõe a elas. Mulher tem que ser assim. Então, vamos derrubar esses paradigmas, discutir essa questão das imposições de gênero e botar fogo no patriarcado. Vamos ter que começar também a repensar os papéis, né, que a gente tem perante a sociedade, para que no futuro a gente represente papéis com realmente igualdade de gênero, né? Porque na nosso discurso é sempre muito bonito, igualdade de gênero, mas se todo mundo aqui parar para olhar dentro de casa, às vezes a gente não consegue uma igualdade de gênero dentro de casa, não é nem fora, não precisa nem olhar para o lado. Se você olhar para você, você já sabe que você às vezes tem que cuidar mais do filho porque o marido não está disponível, porque ele tem que Exatamente. Logo trabalhar. eu hoje fui um exemplo clássico. E, Depois eu lhe conto os bastidores. e a gente tem que ficar sempre ali se sobrecarregando de tudo, porque o homem não tem condição, né? Ele não sabe. Eu não sei cuidar de menino, eu não dá. A responsabilidade Tem que da escola fica aprender. com a mãe. É complicado. Mas, Carol, foi muito maravilhosa a nossa live. A participação da Valentina foi incrível, né? Amei. Tenho certeza que todo mundo aqui adorou. Foi esclarecedora, a gente conseguiu discutir, a gente conseguiu tirar muitas dúvidas do pessoal. Quem estiver assistindo a live depois e quiser tirar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai lá e responde. Carol dá uma olhadinha depois e responde, eu respondo, as meninas do conselho, as outras conselheiras. Eu queria agradecer muito, foi um prazer imenso conversar com você na noite de hoje. Deixando aqui a propaganda de que amanhã estaremos com o Ministério Público, às 11. Isso, Estaremos juntas de novo exatamente. amanhã no Ministério Público. E dizer que é um prazer imenso, foi ótimo. Foi ótimo, sim, Luana. Luana está dizendo que foi ótimo, sim. E aí eu deixo você dar suas palavras aí de despedida para a gente encerrar a nossa live de hoje. Eu quero também agradecer profundamente, inclusive a compreensão com o meu contexto doméstico. Inclusive, isso pode ser até tema de uma live, né? Divisão sexual do trabalho, né? E os contextos domésticos impactando na atividade profissional das mulheres, né? Mas, enfim, eu estou Já muito criou o tema, hein? feliz, né? Eu estou muito feliz de conhecer, de saber da existência do conselho e saber que ele está sendo comandado por uma mulher tão articulada, que tem propriedade na fala. Em nenhum momento eu vi você reproduzir qualquer tipo de estereótipo de gênero, muito pelo contrário, você questionou. Então, eu fiquei muito feliz de lhe conhecer. A gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas já nos conhecemos virtualmente. Espero que em breve eu possa lhe conhecer, lhe dar um abraço, assim como todas as demais componentes desse Conselho Municipal que está aí desbravando esse caminho no nosso município de Maceió, que precisa tanto. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo conselho, pela existência, por ser um conselho que está sendo tão ativo e que certamente vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas, de muitos homens, de muitas crianças, de toda a sociedade. E desde já, digo e repito, pode contar comigo, eu estou à disposição. Posso falar também em nome da UAB, a UAB está à disposição e vamos em frente, vamos à luta,
que o chão tem muito chão pela frente, mas a luta vale a pena, porque no final é falar sobre uma melhora de vida para mim, para você, para as nossas meninas, para Valentina, para as suas crianças e para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Obrigada, Carol. Adorei suas palavras, desejo isso mesmo para o conselho. É novo, mas a gente tem muita vontade aí de fazer a diferença. O Agosto Lilás traz essa limitação de tema, porque a gente precisa falar da violência, né? É um mês importante, é um mês especial, mesmo sendo triste, porque os números eles são muito uma pandemia, né? São números pandêmicos, os números de feminicídio. Então, já quero te convidar aqui para que no próximo mês a gente possa falar de outras coisas, de recorte de gênero, do trabalho, no recorte de gênero doméstico, nos afazeres, enfim. Tem muita coisa que a gente pode conversar aqui com o pessoal e contribuir para uma sociedade melhor e mais justa em termos de gênero, que é o que a gente está aqui para fazer. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Até Prazer. a próxima. Vamos se ver quando acabar isso tudo, esses home office, a gente se encontra. Você vai fazer parte de uma reunião nossa lá, que as nossas conselheiras têm que aprender muito com você. Oh, coisa linda. E eu com elas, eu com você. Um beijo, boa noite. Dê um beijo Beijo. na Boa Valentina. noite. Pode deixar. Tchau. Tchau.